Tem aqui o Vitor Hugo, ele perguntou, Felipe, o que você acha do sistema de ensino brasileiro? Acha que ele é muito falho? Se sim, o que você acha que poderia acontecer para melhorar isso? Pô, pesado, hein, cara? Ô, Vitor, assim, cara, eu acho que o sistema ele é atrasado, né, cara? Provavelmente, vamos lá, Arthur, você tem quantos anos, cara? 32. 32, eu tenho 25. Provavelmente a gente estudou, cara, no mesmo sistema, assim, mesmas aulas, provavelmente, mesma estrutura. O professor chegou, copiava no 4, você copiava aqui, você fazia uma prova e tal. Aí, provavelmente, se a gente for voltar mais, cara, o meu pai, seu pai, sua mãe, estudaram num sistema praticamente igual. O seu avô também, tipo assim, cara, a escola é a mesma, já tem uns 200 anos, cara, ou mais. 300 anos, cara, vai lá um cara e tal, escreve as paradas, todo mundo copia, faz uma prova e tal. E, cara, o mundo mudou assombrosamente, velho, nos últimos... Vamos colocar, só 20 anos, cara. 20 anos o mundo mudou drasticamente, né? Ele tá mudando há muito tempo já, mas os últimos 20 foram mudanças muito grandes, assim. Novos empregos surgiram e tal, tipo, e a escola é a mesma, cara. O mundo mudou, os empregos mudaram, o mercado de trabalho mudou e a escola é a mesma. O moleque vai lá e estuda as mesmas coisas do mesmo jeito. Isso eu acho muito ruim, cara. Eu acho que a escola ficou meio estagnada no tempo e isso é bem preocupante, né, cara? Para um mundo que muda cada vez mais rápido. Empregos que estão surgindo, o moleque tá se formando, provavelmente ele vai trampar num emprego que nem existe ainda, ou que foi criado esse ano, no ano passado, e a escola é exatamente a mesma, cara. Há mais de 150, há mais de 200 anos. Então eu acho que sim, cara, carece bastante da escola mudar o papel dela, né? Porque o mundo mudou, não tem jeito de ficar assim, né? Tem uma parada que eu acho muito interessante, cara. Eu não lembro onde eu ouvi isso, cara, mas enfim, teve uma época que fazia muito sentido, você deve ter pegado um pouco dessa época, assim, fazia muito sentido, cara, você ir na escola e ficar de frente pra um professor que vai copiar um tanto de coisa, tem que escrever as coisas e tal, porque assim, cara, o cara é meio que a fonte de conhecimento, cara. Porque você veio de uma época ali, eu peguei um pedaço dessa época em que não tinha internet, né, cara? Em que talvez, eu lembro lá em casa tinha umas Barças, umas enciclopédias, você tinha que buscar informação e tal. Tipo, não era tão fácil acessar informação assim, né, cara? Então o professor era meio que a fonte do conhecimento, cara. Você vai lá, o camarada escreve tudo, você copia o que ele tá falando, porque ele sabe das palavras e ele é a fonte. Ele era a internet, né? Ele era a internet, exatamente. Boa. Só que agora, cara, assim, antes fazia sentido o cara ser a fonte única de informação. Eu vi essa analogia em algum lugar, cara, não lembro aonde, mas enfim, hoje na verdade é mais ou menos assim, cara. Hoje a gente tá num dilúvio, tá todo mundo afogando e o professor meio que tem que dar um jeito de conduzir a galera. Salvando a galera. Salvando a galera. Cara, a informação tá aí, cara. Hoje em dia não faz muito sentido pra mim a galera ir pra aula pra assistir as mesmas, ir pra escola pra assistir as mesmas aulas que eu assisti há 10, 15 anos atrás, que você assistiu há 15, 20 anos atrás, que seu pai assistiu há 30 anos atrás, que são as mesmas aulas. Na mesma estrutura, com o mesmo quadro e tal. Não faz sentido porque essas aulas estão na internet, cara. Se o moleque jogar no YouTube lá pra aula e tal, ele acha 20 aulas iguais do mesmo tema e pode escolher qual professor que ele se adequa mais, várias aulas com níveis de dificuldade diferentes e tal, níveis de profundidade distintos. Então, assim, cara, qual que é o sentido do cara ir pra escola pra ver uma coisa que tá de fácil acesso a ele? Então, eu acho que carece sim, cara, uma mudança no sistema de ensino e no jeito que a escola funciona, porque o mundo mudou, a informação tá aí acessível. Pra mim, ir pra escola, na faculdade eu já não via muito sentido nisso, cara. Tipo, ir pra faculdade pra ver um cara escrevendo quadro, um negócio que eu podia na minha casa lendo um livro ou acessar pela internet e tal. Então, assim, não que a aula deva ser extinta e o professor extinto, mas eu acho que mudou, né? Deveria mudar, na real, né, o papel do professor. Mais de um guia, de um mentor, do que da fonte única do conhecimento, da internet, porque agora existe a internet, então o cara não é mais a internet. E eu acho que um dos papéis principais do professor nesse modelo, cara, é aquele que a gente estava conversando lá atrás, cara, de trazer, de convidar o aluno, de arrancar de dentro dele o desejo de fazer a coisa, tipo, de ser um professor de espantos. O Rubem Alves é um cara que fala muito isso, ele foi um pedagogo e várias outras coisas, né, brasileiro, ele era psicanalista e tal, foi professor, mas ele falava assim, cara, o bom professor, ele tem que ser um professor de espantos, um professor que causa espanto no seu aluno, que desperta no aluno interesse em querer entender aquilo, que deixa o aluno fascinado, abismado, espantado com a parada. Porque se você consegue fazer isso, velho, já era, você fez o mais difícil. Se você tem um mundo em que a informação tá de muito fácil acesso, e se você consegue, velho, despertar no aluno esse espanto, esse desejo, esse interesse de querer dominar aquilo, daí basta você só conduzir ele, velho, em como é que ele consegue acessar essa informação, saca? Então, acho que esse é um dos papéis mais importantes do professor hoje, muito mais do que transmissor de informação, é o cara que consegue arrancar de dentro do aluno essa vontade de querer aprender. Porque se o conhecimento tá aí, se a informação tá aí, o que você precisa, né? Convidar o cara e guiar ele.
Tu acha que faz sentido? Que eu lembro que quando eu tava na escola, eu e os meus colegas, a gente ficava muito bravo com... por que tá me ensinando Bhaskara? Eu quero fazer teatro, sei lá. E aí cada um tinha uma coisa que gostava mais e gostava menos, né? Tu acha que faria sentido o sistema de ensino começar a trabalhar para detectar o que o cara gosta e aí ter sei lá, currículo personalizado para perfis diferentes? Porque às vezes o cara fica preso num negócio, o cara ia ser um puta ator, o cara ia ser um puta músico, o cara ia ser um puta, sei lá, ou matemático que tá fazendo artes. Não que ele não tenha que fazer arte em nenhuma época da vida mas dele, talvez né? não precise durante tanto tempo, né? Acho que isso Cara, faz não, eu sentido. acho que faz sentido, inclusive, mas é um negócio que eu manjo pouco, eu não parei pra ler o suficiente. Tá tendo uma mudança, né, cara, na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, e tá tendo uma mudança do ensino médio, inclusive, que, se eu não me engano, dá umas brechas assim, cara, pra pro aluno construir um pouco melhor essa trajetória dele, ter um pouquinho mais de liberdade, né? Do que ele tem hoje, que é uma parada extremamente rígida. Mas eu não sei se dizer se essa proposta hoje ela é boa ou não. Eu sei que ela dá um pouco dessa liberdade, mas eu não parei para ler com cuidado e saber tudo o que ela fala. Mas é uma proposta de uma mudança já no ensino médio. É porque depois que termina tudo, a gente escolhe a faculdade que a gente vai fazer, a gente consegue escolher, né, dentre várias coisas. E dentro da faculdade tem disciplinas que tu pode escolher fazer ou não fazer, eletiva e tal. É meio que uma coisa que já existe, mas meio parada ainda, né? A própria faculdade também, às vezes, ela é muito rígida, né, cara? Tem várias coisas que você faz lá dentro. Não sei se você fez faculdade. Fiz jornalismo, fiz administração, mas nunca me formei. Mas fiz várias. Mas é parecido com a escola, cara. Tem uns negócios ali que a mesma pergunta deve ter sido feita lá, porque eu estudo básica. Eu estudo esse trem, né? Sei lá que trem que é esse. Trem é de Minas Gerais, mas que coisa é essa? Teoria da comunicação, tinha um monte na faculdade. Isso tem muito, assim. Eu acho que assim, cara, é aquilo que eu falei, acho que tem que ser escolhido com calma, porque tem algumas coisas que mesmo o cara nunca usando na vida, eu acho que é importante ele estudar e fazer o esforço intelectual de compreender, porque aquilo pode abrir muito a mente dele. Então, tipo assim, aquela ideia do utilitarismo, nem tudo precisa ser muito útil. Mas eu acho que também é legal você escolher bem que coisas são essas, para que todo mundo tenha um mínimo de formação em matemática, sei lá, em arte, em música, em história, em filosofia, e ter uma formação genuína, não de reprodutor de informações, de decorar as coisas, de reproduzir e tal, de realmente compreender as coisas, de desenvolver algum senso crítico em cima daquilo. Acho importante que todo mundo tenha isso, ainda que não vai ter uma aplicabilidade imediata, e que a pessoa, cara, tenha autonomia, o mínimo de autonomia também para construir uma trajetória ali que faça mais sentido para ela. Porque eu acho que a gente sobrecarrega muito, cara, o aluno. Eu não sei se você vai se lembrar da sua época no ensino médio, mas sobrecarrega muito o aluno com tanto de coisa, cara, que ele se forma e ele não lembra de 10% daquilo, cara. Sim. Você fica estudando, em física lá, você estuda um tanto de coisa, o MRU, você sai sem saber nada. As angiospermas, velho, lá na biologia. Mano, pra que você faz isso assim? Você não tem uma utilidade. Acho que tem algumas utilidades, assim, né? Ou o moleque tem que saber aquilo, porque aquilo ali vai ampliar na visão de mundo dele e tal, etc. Ou então, talvez não faça sentido, cara, colocar tanta informação para o cara só decorar, fazer uma prova, passar no vestibular e depois esquecer. Eu acho que de algum jeito a gente tá perdendo energia da pessoa que tá investida no estudo ali, que poderia ser muito melhor aproveitada, sabe?